Fala galera do Adrenaline. Hoje o tema do videocast vai ser hardware, então mudamos a nossa formação, trouxemos o Diola, o nosso figurão das reviews de placas de vídeo para nos dar uma mão e vamos discutir a nova geração das placas de vídeo, tanto a AMD quanto a NVIDIA. Nas últimas semanas saíram os últimos modelos, né, para fechar a geração nova. A AMD mexeu bastante nos preços também nas últimas semanas, estão em queda livre, o outono dos preços não param de cair. Cuidação. Então, agora nós temos aí bem claro... Ao menos o preço lá fora, né? Não que isso vai refletir aqui para os consumidores do Brasil. Dessa deu até um desânimo. Mas vamos então fazer o comparativo e falar o que elas trazem de novo nessa geração. Eu sou o Diego Kerber. Eu sou o Fábio Fai. E eu sou o César Soto. Então vamos começar primeiro dizendo o que há de novo, né, em cada uma. Começamos com a NVIDIA, AMD... Começa para evitar as discussões todas nos comentários. Ordem alfabética. Não, depois vamos dizer que a gente é fanboy. E de lançamento também, né? Então, o que a AMD traz de novo nessa geração? Aí para o pessoal que está pensando em trocar. Um dos destaques, então, na nova geração é eles melhoraram bastante o desempenho com o Tessellation, que era uma crítica, na verdade, que sofria as gerações passadas 5.000 e 6.000. Então... eles deram um jeitinho aí para melhorar. O Tessellation, para quem não conhece, é um recurso bem interessante que melhora muito a parte gráfica do jogo, né? Ele modifica, torna as texturas mais complexas, os objetos mais complexos, então é um efeito... consideravelmente mais complexo e é uma tecnologia DirectX 11, né? Então não adianta a placa ter o suporte e a aplicação não tem. Então a aplicação tem que trazer ser baseada em DirectX 11. Né? Então é um recurso legal para quem quer gráficos aí no máximo e tal. O Tessellation faz muita diferença. E que gera uma queda de performance considerável também na comparação com a tecnologia desativada. Né? Aí, outro tópico, então, acho que isso na verdade são das duas, né? O trabalho com a parte de energia foi tanto a AMD quanto a NVIDIA nessa geração. Mas a AMD trouxe então essa tecnologia, o Zero Core Power Technology, então que é basicamente frequências adaptáveis, né? Dependendo da carga de trabalho da GPU. Então quando ela está... no caso da TI, ela mais que ela tira o foco da placa mesmo, entendeu? Da TI, costume da AMD, ela tira o uso das aplicações em cima da placa. Então, dessa forma que ela faz com que essa redução de consumo de energia, né? Que ela deixa como se a placa ficasse totalmente ociosa para o sistema. Sim, então aqui você tem, por exemplo, trabalhando numa carga maior. E aqui, digamos assim, quando o computador não está utilizando a GPU, na geração passada está aqui com esse consumo de energia, em compensação a geração nova já vai lá e praticamente anula o consumo dela, porque ela não está sendo usada, né, para coisas mais leves e tal. Sim, mas só falar também que nos testes que a gente apresentou, tanto da NVIDIA quanto da AMD, as promessas às vezes acabam se exaltando um pouco, não é tão bom assim. Justamente, nos dois casos. Nos dois casos. Na verdade, isso acontece com uma série de tecnologia, não apenas dessa, como qualquer outra empresa. Quando, por exemplo, eles vão lá e falam, teve um ganho de 500%, como a gente até estava comentando antes, que acontece em alguns anúncios. Isso acontece em uma determinada aplicação, com uma determinada placa, é alcançado aquele resultado. Em condições perfeitas. Justamente. Né? Então, aquilo é tomado como base para o marketing, entendeu? Sim. Mas na prática, muda um pouco. Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente nós aqui, como se fará desse tipo de situação. Então, são imagens que a gente tem aqui, são sempre da AMD e da NVIDIA, então eles prometem, vocês dividem por 3 e é o que vocês vão ganhar, normalmente. E confiram as análises que sempre tem ali, tudo direitinho. Aí bem então, e aí outro ganho também é que é relacionado à resolução, né? Essa geração nova acho que trabalha então com mais monitores, é isso? Não, na verdade ambas tinham o suporte ao Infinity. Agora ele está aprimorado, é uma tecnologia que vem ganhando aprimoramentos. Agora já suporta com os 3D em múltiplos monitores. Isso não estava acontecendo antes, né? Tinha essa limitação. Então já dá para utilizar o 3D. Que é o HD 3D, né? Justamente. O HD 3D é a tecnologia
da AMD, que ainda é uma tecnologia que parece que ainda precisa alguns aprimoramentos, viu? É que isso também, na verdade, 3D é tudo muito novo, né? Então existe, a própria indústria ainda está meio... não se define a questão dos óculos passivos e ativos, e daí isso acaba refletindo né, em muitas... Às vezes tem um monitor que funciona bem com uma tecnologia e já não funciona tão bem com outra. Então isso ainda é uma coisa que para o usuário é meio complicado, viu? Assim, a gente nunca... Eu acho que por parte da... Não digo nem que seja um problema da AMD, entendeu? Mas para o mercado ainda não se definiu direito o que é o ideal e seguir nessa linha. Às vezes você passa trabalho para encontrar monitor compatível, encontrar os óculos para você comprar, depende de cada uma. Então, sem contar que a aplicação também tem que ser bem preparada para a tecnologia. Né? Tem jogos e jogos, né? A gente vê alguns jogos que funcionam muito bem, tem outros que ficam só aceitável, assim. O 3D daqui a um tempo ainda, acho que dá pra fazer um podcast só dele mais pra frente, né? Quando se firmar direitinho as tecnologias, acho que dá pra gente até fazer um só dele. E é uma coisa que a gente não consegue demonstrar em teste. A gente não tem como pôr aqui. A gente consegue demonstrar a queda de desempenho que tem utilizando a tecnologia, que existe e é considerável também. Mas, né, como todos sabem, não é possível demonstrar visualmente para quem está nos assistindo ou vendo no site uma review como que funciona e quais são os benefícios ou o que deveria ser. O último notebook que eu testei, a perda foi de 50% em frames por segundo, ligando 3D. É uma queda gritante, dependendo do jogo tu já não joga mais, né? Então imagina num iFinity com uma placa rodando 6 monitores. Quando a gente fala em iFinity, o que ele faz? Isso é a mesma tecnologia por parte da NVIDIA. Ele praticamente junta a resolução de cada monitor, dando ao usuário uma resolução bem maior. E quanto maior a resolução, maior é a necessidade de hardware para rodar naquela resolução. Então o desempenho vai cair bastante. Aí, se a gente estiver falando, por exemplo, um iFinity com 6 monitores, a resolução vai ficar muito alta. E se não tiver com uma placa de vídeo boa... aqui tem um exemplo aqui rodando o jogo, o Hawks, né? O Hawks é um simulador de combate aéreo da Ubisoft, mas a gente usou ele mais para demonstrar a tecnologia, porque atualmente existem jogos bem... Até esse jogo já tem uma segunda versão, né? Mas é só um exemplo de como é que funciona esse iFinity, né? Que a tecnologia deles. Para demonstrar isso. Né? Fechamos a AMD, vamos para novidades da AMD. Isso só uma coisa que existe, essas tecnologias é importante detalhar. Por que a gente nunca faz? Por que a gente não fez testes com esse tipo de coisa? Não é assim tão simples. Chega, pega, bota a placa e sai conectando qualquer cabo ali. Tem limitações de formatos de cabos, entendeu? Os cabos têm que ser ativos. Não, é um processo que é bom antes de fazer a compra dos monitores, principalmente, tu dá uma pesquisada, tá? Então, por exemplo, a gente recomenda que todos os monitores tenham conexões DVI. Isso é bastante importante, tá? Se tu, por exemplo, eu vou dar um exemplo do monitor da Samsung, que é se eu não me engano, é o TA 550. É um LED com TV famoso da Samsung. Ele só vem com a entrada HDMI e uma VGA antiga, D-Sub. E por parte da NVIDIA já não dá certo. A gente chegou a botar um monte de adaptadores, daí dá limitações. Por quê? Porque a NVIDIA precisa de conectores DVI. Então é importante o usuário se informar. A gente, né, eu e o César já estamos programando aqui um artigo aí em breve para a gente poder deixar isso o mais claro possível para o usuário, para o cara não acabar comprando 3 monitores e ter não conseguir conectar, usar a tecnologia que é bastante dependente de cabo. Isso das duas marcas, das duas empresas. Tá? Ou seja, as empresas dizem que tem a tecnologia, mas não pensam que é ligar e está pronto, né? E não vai ser nada, não é nada incomum a necessidade de usar adaptadores, tá? Né, um adaptador DisplayPort para DVI e por aí vai. Então, ou seja, se você for fazer o iFinity, tanto o iFinity quanto o Surround,
planeja bem. Desde o começo, não vai tipo, vou usar esse monitor que eu tenho aqui, esse monitor, que às vezes... E um outro detalhe bastante importante, como a gente viu ali no vídeo, a espessura das bordas dos monitores é um diferencial. Então, se puder optar por um monitor, bota no meio de, olha só, se puder optar por um monitor com uma borda bem fina, vai fazer a diferença. Né? 6 monitores, convenhamos, é algo para muito poucas pessoas. Então, se utilizando os 3, de repente as bordas laterais bem finas já ajuda, né? Porque a imagem fica mais colada e daí dá uma sensação mais legal. Uhum. É isso aí. A AMD, então, vamos para a NVIDIA? Vamos para a NVIDIA. Vejamos aí o que a NVIDIA traz de novo nessa geração. Um ponto importante foi a mudança de arquitetura, né? Então, foi diminuída a arquitetura para transistores menores, peças menores. Então, uma das jogadas da NVIDIA para a nova geração foi aumentar o número dos CUDA cores, né? Que são os processadores gráficos deles. O resultado disso é que tivemos aí um ganho de desempenho e, segundo a NVIDIA, ao mesmo tempo, um bom ganho de performance por watt consumida. A mesma coisa que a AMD, né? Eles estão batendo bastante na tecla de, tipo, estão consumindo menos. Eu acho que isso toda empresa de tecnologia obriga, não é nem mais uma questão de opção, ela obrigatoriamente tem que focar nisso, entendeu? Consumir menos energia é uma tendência de mercado, então isso a gente vai ver nesse tipo de produto e uma série de outras coisas que os próprios processadores, entendeu? Já estão consumindo menos, e isso é uma tendência, as empresas precisam apostar nisso. Uhum. Então, se da AMD nós falávamos do Power Core Technology, a NVIDIA também veio com algo, né, pensando nisso, então é o GPU Boost. O conceito é simplesmente pegar porque quando a gente fala em um clock, isso também vale para processador, quando a gente fala de um clock que ele está trabalhando a 1 GHz, ele está consumindo uma certa quantidade de energia. Se a gente pega esse clock e ou sobe ou abaixa, naturalmente vai influenciar no consumo de energia também. Por isso aquece mais, dura menos, né? Tem um monte de problema. Precisa de mais energia para trabalhar de forma estável naquele clock, no caso fazendo um overclock. Por isso que é muito normal, se tu quer fazer um overclock alto, tu vai aumentar a voltagem ou do GPU, se uma placa de vídeo, ou do CPU. Então, se você abaixa o clock, como é o caso dessa tecnologia, ela passa a consumir menos energia. E poupa o hardware que não está sendo usado, né? Então esse foi um ponto-chave. A forma como as duas tecnologias, tanto da AMD quanto da NVIDIA, é baixar o clock quando você não está usando muito. E no caso aqui do GPU Boost, é quando você está numa atividade pesada e ela dá nesse caso uma forma de tu conseguir algo mais da placa sem ficar forçando ela o tempo inteiro, entendeu? Então, se o cara está jogando e o jogo tá exigindo muito, automaticamente a tecnologia vai lá e joga a placa um pouco mais para ganhar mais desempenho. Dá para imaginar um cara correndo e dando aquele pique que precisava para conseguir chegar, né? Quando o jogo fica pesado, o GPU Boost vai lá e... Tanto que todas os novos modelos dessa geração já saía sempre anunciando o Core base, o Clock base e o Clock Boost. É bom a gente Boost. destacar que tem uma única placa de modelo até de entrada, podemos considerar 650 de entrada, ela não vem com o GPU Boost, tá? Então é a partir da série 660 para cima que tem essa tecnologia, 650 e inferiores não suportam. E a 650 Ti, que está rolando boatos ainda, também não deve ter, pelo menos até os rumores que tem até o momento. Aqui esse gráfico é basicamente eles mostrando, né? O consumo mínimo de energia, consumo máximo, aqui o quanto ela realmente está fazendo naquele momento, e aqui o espaço que eles dizem que é oportunidade de boost, né? De mudança do clock, quando vai consumindo, vai precisando mais, consome mais energia, mas também vai lá e dá um ganho na performance. Voltou a não precisar da placa de vídeo, volta para cá, né? Então, é o destaque, né, da nova geração. Muito foco nesse lance de uso inteligente da energia e tal. E é bom a gente falar que isso, agora nós estamos falando de placas desktop, que acaba que
Lógico que é legal, é uma tendência de mercado e tal, consumindo, mas essas tecnologias, elas valem também para notebook. E aí que tem uma, sabe, não apenas, né, agora a gente está falando, tudo bem, placa desktop, mas como é uma tendência de mercado, isso vai se refletir em outras plataformas, no smartphone, tablet, que essas empresas estão apostando e cada vez vão apostar mais. Então, naturalmente, a gente vai ter aparelhos que ganham, ou pelo menos a gente espera que eles vão ganhando desempenho e né, que tenham um tempo de vida maior, mas na prática às vezes não é isso que acontece, né? Eles vão lá, como eles aumentam um smartphone aí, com 4 núcleos, no final das contas tem uma bateria maior, mas demora o mesmo tempo de um smartphone antigo, então... mas a gente espera que isso vá para várias outras plataformas, que a gente sinta mais isso. Sim, até porque no caso da NVIDIA, eles têm processadores Tegra, essas empresas têm um pezinho ali no lado mobile. Então, se isso vier a acontecer com outras plataformas, que já acontece com o Tegra 3, né? Ele tem um núcleo extra lá que ele é utilizado justamente para consumir menos energia. Então, é uma tecnologia que... E aqui, acho que no resto das novidades aqui da NVIDIA, é principalmente tecnologias exclusivas, então, né? Então, como a gente estava conversando antes de começar aqui, o FXAA, o filtro aqui, que é um filtro, para quem não conhece, então, o que cada filtro faz, dá um zoom aqui para vocês entenderem. Aqui nós temos uma cena, e aqui está o detalhe da cena, você viu o serrilhado aqui. Isso é usando essa tecnologia exclusiva deles. Se você volta, não utilizando, dá para notar dá uma diferença no serrilhado. Então, sabe que isso é uma coisa que acho que muitos usuários acabam não utilizando ainda, entendeu? É muito pesado ainda? Não é isso, que às vezes por desconhecimento mesmo, não conhecer, e então, mas pô, tu vê, e também tem uma coisa assim, o mercado vai melhorando tanto que às vezes a gente, em detalhes às vezes que não são tão visíveis sabe, na rotina de um gameplay, por exemplo, do Counter-Strike, que tu acaba não reparando tanto em detalhes assim, que a pessoa acaba que nem dando bola, entendeu? Mas pô, tu vê, se a gente para e olha lado a lado, a diferença é muito grande, né? Não, e acho que outro diferencial deles é bem maior, que é o caso do PhysX, né? Nesse a diferença é ainda mais gritante. Então, aqui nós temos um exemplo do Borderlands. Essa também é uma tecnologia exclusiva da NVIDIA. E principalmente nesse trailer de demonstração do Borderlands, você vê que a tecnologia deles faz bastante diferença. Então, e o PhysX é uma característica que tem influenciado bastante a escolha acho que dos usuários, assim. Muitos param para pensar. Tanto vê o efeito de física, né? Que é o PhysX nada mais é a GPU ajudando o processador a calcular a física, né? Então você vê partículas, esse tipo de elemento fica totalmente diferente quando você ativa. Os efeitos de, como a gente vê ali, de uma cortina de panos no meio do ambiente, de fumaça, isso é uma coisa muito legal. Eu lembro bem do vídeo do Batman. Nossa, do Batman. Que o cara vai passando e a fumaça vai interagindo como se fosse a realidade mesmo, entendeu? Então são efeitos que a tecnologia proporciona. Pro gamer, assim, na parte visual é provavelmente um dos grandes trunfos, né, da NVIDIA hoje, comparativo com a AMD. Eu acho, a minha opinião, acho que isso ainda conta mais do que 3D, entendeu? Eu acho que até porque quase ninguém usa, né, o 3D. Justamente que depende dos óculos, do monitor e... 3D da dor de cabeça ainda. Então eu acho que isso aí é uma tecnologia, pra mim, é um diferencial, entendeu? Um bom diferencial. E aí uma outra novidade dessa geração, que é o V-Sync adaptável. Para quem não conhece, o V-Sync é uma tecnologia que sincroniza melhor o game com a frequência de atualização do monitor. Na prática, às vezes você vê uns serrilhados ou uns desalinhamentos na tela, tipo, é menos confortável sem o V-Sync. Só que tem um problema, o V-Sync aumenta muito o peso do jogo, digamos assim, ele fica difícil de rodar. Aí tem muita gente que se liga o V-Sync e não roda direito. Mas se não liga também tem esse problema de ter esses desalinhamentos e ficar até com dor de cabeça. Então essa tecnologia da NVIDIA, o que ela faz? Quando a placa consegue, liga. Quando a placa não vai vencer, desliga. Então você consegue ter as duas coisas dependendo da demanda. Até que eles tenham esse gráfico aqui mostrando. Então dependendo da situação, você tem aqui
quando ela conseguiu bater os 60 frames por segundo, ela liga. Baixou, ela já desliga o V-Sync. Então ela vai fazendo isso automaticamente. Então ela consegue, quando possível, ativar, quando não dá, desliga. É outro recurso, é legal. Temos mais aí alguma novidade? Essas são as armas de cada uma. Eu acho que a gente evitou aqui de falar em tecnologias, por exemplo, de melhora de desempenho para tirar o processador de algumas ações, como gerenciamento de conversão de vídeo e tal, mas as duas empresas focam nesse tipo de tecnologia também, entendeu? Isso é uma outra tendência que é tanto a AMD como a NVIDIA apostam muito, é o uso rotineiro para te fazer uma conversão de um vídeo, tirar essa tarefa do processador e jogar para cima do GPU, que em teoria não estaria sendo usado. Então, ele trabalha melhor o GPU com o CPU para ganhar melhor desempenho. Aí no caso do gamer não é tanto, é mais para uso cotidiano, né? É uso cotidiano. Tem aceleração por hardware de várias aplicações, tipo Photoshop, a edição de vídeo, isso também é uma coisa legal para quem está pensando. E que é bom frisar, desde que a aplicação utilize a tecnologia. Isso em tudo, entendeu? Hoje em dia não adianta se criar a tecnologia se a aplicação não estiver preparada para usar a tecnologia. E agora acho que vamos para um ponto alto aqui do videocast, vamos comparar então todas as placas da nova geração para o pessoal que está tentando se localizar em qual modelo é o melhor. Então, temos aqui no gráfico todas as da nova geração alinhadas e algumas da geração passada. Então, primeiro para a gente entender a diferença entre a antiga geração e a nova, nós colocamos aqui uma 6970 e aqui nós temos o desempenho da 7970. Então, deu um ganho aqui, nesse caso, né, com Crysis deu... Só para a gente destacar alguns pontos aqui. Os testes com a 7970 são com as drivers mais recentes da AMD. E a 6970 é um driver do primeiro semestre, até acho que do início do ano. Então, isso pode influenciar alguma coisa nesse jogo em questão. E antes de a gente começar a falar um pouco, eu só queria destacar que muito em breve a gente já iniciou aí o processo de testes do VGA Chart 2012, que vai ter não apenas todas as placas dessa geração de NVIDIA e AMD, mas da geração passada e anterior. Então a gente vai ter um mega artigo aí comparando todas as placas na mesma plataforma, com mesmas versões de drivers. Então vai ser um artigo muitíssimo interessante para quem está, né, tem uma placa antiga, está pensando em comprar uma nova e por aí vai. Então, e aí não vai ter mais, não, esse tá com driver tal, não, vai ser todos os drivers atuais, mesmo os drivers, vai ser bem legal para a gente ter uma noção. Mas aqui a gente já comprova, como o Diego falou, que no caso da top geração atual para a passada, da AMD teve um ganho muito bom, entendeu? E no caso da NVIDIA a gente viu aí possivelmente talvez a diferença de drivers não seja tão gritante, mas a diferença foi de 30% para a geração atual, a vantagem. Para quem não consegue ver bem aí no vídeo, a gente vai postar no Adrenaline, né, no post vai estar ali esse benchmark para vocês também poderem acompanhar. Então... E outro destaque, tá lá bem em cima da tabela, a gente vê a GTX 690, que é uma placa dual chip da NVIDIA. A ATI ainda não lançou a suposta 7990, como surgiram aí diversas especulações, que seria uma placa para brigar com a 690. Já tem rumores de outras parceiras, tal. Tem um bom tempo, mas... Com monstros mas por enquanto ainda nada oficial. Aí, uma coisa que eu acho interessante nesse gráfico é quem está pensando em jogar, está querendo investir para ter um jogo legal, a gente já começa a identificar quais são os modelos que você tem que começar. Então, nós temos, por exemplo, aqui, tem a 600... O ideal normalmente é ficar acima dos 60 frames por segundo. É o ideal, né? Sim. Eu acho que nem tem que... Até porque... a gente estava discutindo isso ontem, né? Se é para comprar, hoje em dia todo processador, ou todo não, vamos dizer, uns medianos melhores aí com os Core i5, i7, já estão vindo com, isso falando de Intel, já estão vindo com vídeo integrado.
Então, pô, tu vai comprar gastar, será? O problema é que quando a gente fala em placa RAW, ou seja, placa de baixo desempenho, elas já estão custando 250, 300 reais, entendeu? Então, pô, vale a pena comprar uma placa de baixo desempenho se é para não rodar em algo realmente diferenciado? Sim. Então acho que às vezes a gente tem que pensar em um pouquinho além para começar a rodar de uma forma melhor. E aí vai a partir do que? Aqui da NVIDIA a gente tem aqui, a partir da 660, que é quando você fica ali numa... E olha que curioso, né? Uma placa top da geração passada tá ali como uma das últimas ali desse teste. É bom frisar isso também, tá? Nós estamos mostrando um teste em uma resolução. Isso varia, vai ter uma placa que se comporta melhor. Depende do game. Justamente, tá? Então, mas já dá. É mais pra gente ter uma ideia aqui. No caso, a gente testou com Crysis. Que é um jogo com excelentes gráficos, é um dos referenciais, né? Então, a gente vê que pra ficar aí na casa, se você tá querendo mesmo a jogabilidade ideal, começa mais ou menos aqui na 660. Mas talvez mais. Forçando um pouco, né? Olha, mas, Diego, é que também quando a gente fala aqui, a gente tem que ter cuidado, que é um jogo que a gente tá rodando em 1680 por 1050 com tudo no máximo, tá? Tu consegue rodar esse mesmo jogo em FPS aceitáveis? Em uma placa, por exemplo, com uma 770, mas tu vai ter que limitar o que tu tá... Sim, vai ter que desabilitar recursos. Nós estamos falando pro público gamer, cara que quer montar uma máquina pra jogar, tá? Então, aí tem que partir dessas placas, né? E também, aí pensando também nesse público, a gente também já vê que é da 7850 pra cima com AMD, 7850 pra cima. E no caso de NVIDIA já, isso falando em novas gerações, tá? A partir da 660 para cima. E essa 7850 já é modificada, né? Não é a versão... essa aqui é uma versão da Asus que já tem algumas diferenças. Então, quer dizer, a 7850 é um pouco ainda abaixo disso. Bastante modificada. É uma das versões top, assim, da 7850. Mas então, pro pessoal que quiser ver, vamos pôr no post lá, pode ver de forma mais clara aqui e quem sabe decidir, porque nós também colocamos aqui ao lado o valor de cada uma delas. Então você vai vendo aqui tanto o valor, né, no mercado americano quanto aqui, cada vai lá faz as contas do que vale mais a pena para ele. Então. E aí tem que parar para pensar em muita coisa, né? Tem que parar para pensar em quanto tempo vai ficar com a placa. Porque... O mercado de placa de vídeo é um mercado um dos mais ingratos que eu acho. Porque incrivelmente eles lançam 2 gerações no mesmo ano. Exatamente. Às vezes, com intervalos menores do que 6 meses. Imagina, então tu perde. Isso é uma coisa que eu tenho para mim, assim, que a gente comenta em algumas reviews. Ficar comprando placa top é onde tu vai perder mais. Tu tem que sempre partir a ideia de um gamer, né, que não quer ficar gastando muito, tem que ir na série aqui, como citando exemplo, seria na série na 660, na 7870, a não ser que o cara queira montar um Infinity, usar 3D e por aí vai, aí tu optar por uns modelos mais potentes, né? Então acho que podemos nos encaminhar para as perguntas, que tem coisas relacionadas a esses temas que nós estamos falando. A primeira pergunta nos foi enviada pelo André Pires Ramos, foi pelo Facebook, e ele disse que uma dúvida que ele tem na hora de escolher uma placa de vídeo é qual é o fator que ele tem que decidir, se é mais memória, se é mais clock, ou seja, quando você vai escolher a placa de vídeo, o que importa? Isso é uma outra coisa que é engraçado, que isso aos poucos vem mudando, entendeu? Mas antigamente, por exemplo, quando a gente tinha placa de 256 MB, 512, todo mundo era, olha, eu vou comprar uma placa de vídeo com 512 MB, com 1 GB, a minha tem 2 GB. Na prática, na gritante maioria das aplicações, vamos falar em jogos, quase não existe mudança nenhuma de memória. Então, memória seria a última coisa, sinceramente, a última coisa, principalmente nas mais recentes, a última coisa tu achar como diferencial. Sempre optar por chip. Tá, vamos falar isso que, tirando logicamente marca e modelos de placas de vídeo com o mesmo chip que tem um projeto diferenciado de cooler, de overclockado, por aí vai.
sempre optar primeiro o chip. O chip é o que vai fazer a diferença. Tu pensar, ou você vai comprar uma 660, uma 670, uma 7850, ou seja, começa por aí. Justamente, é aí que elas que vão fazer a diferença, a grande diferença no desempenho. O que pode acontecer é, por exemplo, um exemplo claro e que mostra bem como uma simples leitura de uma análise pode fazer uma diferença no escolher um produto melhor e gastando menos. A 660 Ti é uma placa que ela custa $70 a menos que a 670, mas um simples overclock, a gente analisou alguns modelos overclockados, colocava ela com o mesmo desempenho da 670. Então, no caso de uma placa overclockada, entendeu? Justamente, aqui esse modelo da MSI, mas tem modelo, a Asus tem um modelo DirectCO2, por exemplo, que tem o mesmo desempenho de uma referência, e só que ela custava $20 a mais. Então, se a 660 Ti custa $329, bota mais 20 do modelo da Asus, $250 por esse final. A 670 custa $299, são $50 com o mesmo desempenho. Você vê aqui, por exemplo, a gente tem aqui a 660 Ti e a 670 bem próximas, dependendo do preço que tu encontrou, né? É ali onde você começa então a decidir. Então, por isso que é importante antes de comprar, dar uma pesquisada em reviews dos mais variados modelos aí. Abre a Adrena. Justamente isso é um dos pontos fortes nossos, nós temos muita review de placa de vídeo, então... E é bom para comparar e pensar exatamente quanto tempo você vai querer trocar também. É importante também, olha, a gente vive aqui fazendo teste. Não é incomum uma determinada placa que a gente force um pouco mais, acabar começando a apresentar artefatos ou mesmo parar de funcionar. Isso tende a acontecer menos com produtos de marcas melhores, com projetos melhores, entendeu? Então, sempre, desde que não esteja um valor muito acima, opte pelas marcas melhores. E uma questão também, acho que desse negócio de memória e clock, que se eu não me engano, as placas da AMD têm memória mais alta. A maioria tem memória mais alta do que... mas e você vê que não quer dizer que não quer dizer bater. nada, porque a 7970... no desempenho ali, na maior parte dos jogos, perde para 680, por exemplo. Mas isso volta à conversa que a gente teve no início. O projeto, quando a gente fala em chip, lógico, faz todo o projeto por trás, mas o que conta mais é o chip, não tem jeito, entendeu? Não adianta, às vezes, tu tá com uma quantidade de memória maior ou que elas estejam trabalhando com clock mais alto. O chip é o que vai fazer a principal diferença. O resto é detalhes, entendeu? Tu pode ter mas daí tudo está relacionado também custo-benefício. Quanto tu quer pagar, se vale a pena tu pagar mais por para pegar diferencial de cada marca e tal. Um determinado mesmo. Próxima pergunta é do Todd Freerider, que é do fórum, né? Encaminhou a gente pelo sistema aí do nosso site. Ele pergunta pra gente se a gente concorda que há um buraco entre a 7770 e a 7850 na AMD e um buraco entre a 550 e 660 do lado NVIDIA. Então deixa eu fechar aqui de novo no nosso gráfico. E na verdade já há rumores por conta disso, né? Principalmente da lacuna, para vocês localizarem aqui então. Deixa eu ver onde estão as placas que ele mencionou. A penúltima. Aqui, a 7770 para 7850 é mais de 60%. Mas aqui no caso essa é uma placa muito diferenciada, essa 7850 aí da Asus, ela tem bastante overclockado e tal. E bem que a da XFX 7700, não, essa é o modelo normal. É referência. Mas olha, sim, existe, visivelmente existe, entendeu? Mas deu de lançar a placa aqui, pelo amor de Deus, é muito modelo, acho que isso, né, é uma loucura, é um dos segmentos que mais tem, e como a gente estava falando há pouquinho, e isso não vai durar, daqui a pouco já tem outra série, então, mas realmente, né. Já começaram os boatos da próxima geração da AMD, então... a mesma coisa que a 650, 660, tem muito boato da 650 Ti. Essa é um boato forte que está rolando aí, inclusive, né, alguns sites já postaram supostas imagens e detalhes, características, especificações, que vai sair a 550 Ti, porque realmente tem uma diferença bastante grande entre 650 e 650 e 660.
Então uma 650 Ti resolveria. O César tá indignado porque eu esqueci de pôr a 650 nesse gráfico. Depois vocês me batem. Não, tô indignado, só... Ele tá lá. Não, ele não tá indignado porque isso, como eu expliquei ontem, essa placa, quando a gente recebeu, a gente tava com um driver beta, ela tava apresentando problemas nos resultados e tal, então a gente não fez o teste do Crysis 2, mas no VGA Chart 2012 vai ter. É tão bom quando a culpa não é sua. Tá. É verdade, esquecido disso. Perdão. Olé. Mas a diferença entre as duas é bem grande. É bem grande. Ou seja, basta entrar na review da 650 e dar uma olhada nos outros testes comprovam o que a gente tá falando. Ou seja, existe, mas o Diola mandou não lançar. Mais ou menos por isso. Eu tô pedindo. Para, porque ele não quer mais fazer review. Ele não quer mais fazer review. Nós já temos muitos produtos na fila aqui. E ainda tem tipo os modelos diferenciados e... É demais, né? Porque você confunde o consumidor a uma certa altura. Você começa... E pô, a gente vê, tem... Cada pedacinho aqui, ó, tem um modelo, olha, né? E outra, como a gente estava falando antes, nós estamos falando que o mercado, com a chegada dos GPUs integrados aos processadores, algumas placas perderam força. São as de baixo desempenho mesmo. Então, pô, olha quantos modelos que... Pô, de uma geração o cara tem aí... falando só em modelos referência. Umas 15 a 20 placas, tá? E quando a gente começa a entrar nas marcas, meu Deus do céu, imagina tu chegar numa loja, olha, eu quero comprar uma placa e tenho tanto, e daí o cara vai chegar, olha, nós temos dessa geração e das passadas, então... É o caos, difícil, né? É muito difícil, né? Falou o cara que não aguenta mais fazer benchmark. Então, a nossa terceira e última pergunta é do Miguel de Abreu, que no nosso fórum ali, no nosso site, comenta como Dragon of Darkness. Na verdade, ele fez essa pergunta há bastante tempo e a gente ficou segurando por causa do tema, né? Mas ele queria que a gente fizesse lados positivos e negativos de uma briga aí 7970 e 680. Vamos mostrar duas plaquinhas aqui que nós temos. Vale destacar que o modelo da NVIDIA, no caso que o Diego está segurando, é uma placa referência, tá? Então está segurando de um jeito você não consegue segurar. Estou segurando de um jeito que ninguém consegue ver a placa, tá aqui. E a placa aqui da direita é uma 7970 da XFX, então já é um modelo diferenciado, com 2 fãs e tal. O modelo referência só teria um fã, tá? A NVIDIA é mais difícil de segurar, eu que sou burro. É o primeiro diferencial. Em se tratando de tecnologias, a gente já meio que destacou antes, entendeu? Eu acho que, de repente, hoje as duas estão bem equiparadas em relação a múltiplos monitores, múltiplas placas. Sai daqui que eu quero mostrar o benchmark aí. Acho que uma briga bem boa. Eu acho que em relação a desempenho, os testes comprovam que a NVIDIA fica um pouco à frente. O problema é que esse desempenho está refletido em um custo maior. Também. Sim, então, aqui que é interessante a gente ver na briga das duas, a 680 está aqui. E a 7970 está aqui, logo abaixo. É uma diferença aqui, nesse teste do Crysis deu uns 5, 6%. Só que quando a gente pesquisou o preço... A gente encontrou $100 mais barato, o modelo da AMD. $100, olha, é muita coisa. $100 hoje em dia tu compra o quê? Por baixo um kit muito bom de 8 GB e sobra. Tu pode comprar um HD de 2 TB, tu pode comprar um SSD de 120 GB, então é dinheiro. Entendeu? Então, por isso que tu pode compor o sistema de algum outro hardware que traga um ganho, de repente, não tão bom na jogabilidade, mas que pela diferença pouco, estamos falando de duas placas que já rodam tudo, entendeu? Então dá para optar por... Rodam e sobram, né? Dá para optar por alguma outra coisa interessante. Então, e como eu estou te falando, daqui a pouco, como a gente falou um pouquinho... Daqui a pouco é outra geração e... né? Vale a pena. O interessante é que talvez, assim, a AMD tenha sentido também um pouco essa derrota na performance. Isso é uma coisa... A cada mês a gente está publicando notícia Vamos destacar uma coisa aqui. Quando a 7970 foi lançada, foi a $549. Então. São $150 a menos, tá? É bastante coisa. A 680 foi lançada a um preço de lançamento abaixo da 7970. Mas
por ser, né, eu acho que também aí tem algumas questões de tecnologia, como a gente tá falando de PhysX, pô, é uma tecnologia diferenciada, naturalmente o produto acaba custando um pouco mais, entendeu? Então, mas a AMD tá com tá bem assim, a política de queda de preço delas tá bem atrativa pro consumidor. Né, tem que... Ou seja, entre uma e outra, escolhe a que você quer e não enche o saco, fanboy. Mas tá mais ou menos isso, né? entendeu? Eu acho que é um negócio de se optar pelo menor preço, mas como a gente falou, de repente, não vai perder ali no PhysX e tal. Então, mas, tirando o PhysX... pouca diferença, né? Não, é pouca diferença, tá? Pouca diferença. E no Brasil, quando a gente fez, eu fiz ontem essa pesquisa de preço, foi R$300 a diferença entre as duas. Foi R$300 mais barato a AMD. R$300 vale a pena daí, será? Vai comprar as memórias, já não compra. SSD esquece. Está no Brasil, meu amigo. R$300 não compra um SSD. É complicado, né? Mas é a diferença mais ou menos real do que está lá fora, viu? Que, né, a gente... a gente mais ou menos triplica, né? Quando chega aqui. Ou é até um pouco mais. O valor de $100 se transformam em 200. Aqui foi vezes 4. Ó. $500 lá, aqui foi R$2.000. Se você pensar a conversão já do dólar normal, é 2 vezes. Aí o lucro da importadora. Aí o imposto já. Forças obscuras do mal. Na verdade a gente tem que considerar mais ou menos o dobro do valor sempre. Né? Então, na melhor das hipóteses. Então o preço no Brasil não tá ruim, não. Eu digo essa diferença de $100. Sim. Entendeu? Ele não tá menos do que o dobro. $100 considerando em 300, imposto, não em 400. Isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Considerando o imposto e as importações e tal. Então, meus caras, essa foi a última pergunta. Mais alguma coisa? Vamos encerrando o videocast. Olha, eu acho que para quem está com dúvida de desempenho, de tecnologias e tal, é bom esperar em mais alguns dias que esse VGA Chart 2012 vai ser muito legal, tá? A gente vai testar com um sistema muito bom, muito né, o que existe de melhor, a gente ainda está definindo a quantidade de memória, mas vai ser com uma placa-mãe Asus Rampage 4 Extreme, com processador Core i7 3960X, com uma fonte de 1300 watts, vai possibilitar aí, a gente tem placa aqui para fazer Three-Way 680, Three-Way 7970, e vamos ter teste desde da placa mais cara, as de entradas, então vai ser um artigo muito legal e bem interessante para quem está na dúvida de ou comprar uma placa ou trocar que tem. Ser muito legal, tá? Ou seja, o sistema não vai gargalar, é cada placa por si, não vão poder drivers todos na mesma versão, então cada uma por si. Uma coisa, não vai ter Battlefield 3, pelo amor de Deus, esse jogo não é... eu vou aproveitar esse espaço aqui que sempre fala, Battlefield 3 para testar, a gente não pode... A gente espetou a placa ali, eu não posso simplesmente chegar, entrar no jogo, testar, sair... voltar no jogo, mudar a resolução, testar, sair. Imagina o tempo que demandaria isso para uma placa. Agora, multiplica isso por um monte. Não dá. A gente tem que optar por jogos que tenham uma dinâmica de teste que seja mais prático para testar mesmo. Então, Battlefield 3, infelizmente, é um jogo que demanda muito tempo e não é um jogo que vai estar nem agora e nem nunca. Nem a curto, médio prazo não vai estar. Mas acho que as nossas reviews e o VGA Chart aí tem bastante jogo, bastante teste. Não é um jogo ou outro que vai fazer a diferença na escolha de uma placa. Entendeu? Isso. Só para finalizar rapidinho também, tinha surgido uma dúvida ali em questão da placa sozinha ou SLI, Crossfire, que é a questão da trabalhar em conjunto, cada uma com suas Na verdade, tecnologias. quem apareceu com essa dúvida também foi no Facebook, foi o André Pires Ramos, que ele estava na dúvida entre fazer um SLI com a 480 que ele já tinha ou ir para 680. A gente estava conversando isso, tem algumas questões que tem que ser analisadas. Se você vai montar um sistema novo, não tem muito sentido. Tu opta pela placa mais, né, uma placa que tenha uma 680, 790, já vai segurar tudo. A não ser que tu vai Infinity, aí tu bota uma segunda placa.
No caso dele, ele tem uma placa antiga e quer saber se comprar uma nova vale mais a pena, né? Do que comprar uma outra antiga. O problema é que se ele tem uma antiga, para achar uma outra, já começa a fazer trabalho. Vai ter que ser usada, não tem, se comprar nova, ele vai pagar um preço alto, tá? Então, tem uma 480, quero comprar uma outra para fazer SLI, ele vai pagar caro essa 480, mesmo sendo uma placa de 3 gerações, duas atrás. Então, e sem contar que tem fonte, tem a placa-mãe e o ponto final de tudo isso. SLI e Crossfire são tecnologias que elas não são garantidas. Tem jogos que vão ser... E o mais curioso, tem jogos que em uma resolução tem um bom ganho, na outra não tem um bom ganho, e se está com 2 placas, tem realmente o ganho de quase dobrar. Se vai para 3, o ganho é inferior às vezes a uma única placa. A gente tem isso aqui, né? Ó, você vê 3 placas, não está muito acima de uma só, não. Se for parar para pensar em investimento que você fez... Ela ganhou uma vez. No dual aqui, quer ver? Olha só, de 2 para 3. 7.970, no de baixo dele. Esse aqui. Olha só. A terceira placa está trazendo um ganho de 8%. Agora, e quanto que é uma placa? Quanto que mais vai custar? Tem sentido, entendeu? E nós já estamos falando em 89 FPS, vai tudo no AIG, um jogo extremamente pesado. Então, eu acho que para ele tem que dar uma boa pesquisada, às vezes tentar, se a placa, que a 480 não está mais suprindo o que é, né? Os gráficos que ele quer, então de repente tentar vender e optar por às vezes aí por um exemplo bom, a 660, é uma placa que está quase mesmo bate na 580, que era a top da geração passada. Imagina a 480, então. Justamente. Então eu tô falando, vale a pena tu botar uma 480 que, olha, vai beirar ali a 580, só que consumindo mais, em determinados jogos não vai. Então, não sei, viu? Outra coisa, tá? Quanto seria bom se as placas, em vez de aumentar, viessem menores? Assim? Poxa, entendeu? Daí tu vai botar mais uma placa que já é gigante dentro do sistema. Compra uma nova, vai, compra. Vai. Tenta fazer uma forcinha pra vender essa e vende pra um primo teu, alguma coisa assim. Que joga no Facebook. Joga no Facebook. Olha o tamanho dessa placa. Boa. Então, acho que com isso fechamos, né, minha gente? Então fiquem de olho, em breve o VGA Chart, para quem está em dúvida qual placa vai comprar. Vamos ter uma lista gigante, você escolhe o que você quer pagar. Bem por baixo, umas 40, mas acho que vai chegar a umas 50 placas. Hein? Tem um dó do Diolo. Muitos benchmarks nas próximas semanas. Ou seja, para vocês, imaginam, estamos falando de 50 placas e que por baixo 10 testes em 2 a 3 resoluções por testes. Não é algo tão simples. A gente vai chegar de manhã, ele tá de pijama, com café, cabelo todo zoado. E tem um dó da gente também, que vai ter que obedecer as ordens desse maluco aí. Então tá, minha gente. Com isso fechamos o videocast. Esse foi mais um videocast Adrenaline e nos vemos sexta-feira no podcast com um resumo das notícias da semana. Não nos vemos, nos ouvimos, né? Que aí não vai ser videocast. Falou! Valeu.